Prezados irmãos e irmãs em Cristo, reunidos aqui na Igreja Matriz de Santana, você que nos acompanha pelo nosso canal de transmissão, Jesus no Evangelho hoje revela a crueza da nossa realidade humana. É interessante como são contrapostas, melhor dizendo, duas realidades, né? Veja que no início do Evangelho os discípulos se apresentam diante de Jesus cheios de certeza, seguros de si, né? Eis, agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogues. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Depois Jesus diz: eis que vem a hora em que vos dispersareis, né? Me deixareis só. Né? Jesus revela a realidade da contradição que existe dentro do nosso coração humano. Contradição. Todos nós experimentamos na vida essas contradições. Em momentos em que nos sentimos fortes na fé, seguros, decididos, firmes, o Senhor nos permite passar por situações que nos revelam a nossa debilidade, a nossa fraqueza, né? É a contradição do coração humano. E em outros momentos, em que nós nos sentimos incapazes, frágeis, pensamos que não vamos dar conta de atravessar uma situação difícil, o Senhor nos sustenta a ponto de que nos descobrimos fortes nele, né? É a contradição que existe dentro do nosso coração humano, né? E Jesus revela essa situação de contradição que existe dentro de nós, né? Porque mesmo crendo em Jesus, porque mesmo sabendo qual é a sua vontade para nós, tantas vezes nós temos a tentação de nos dispersar, né? De ir para outro rumo, né? São Paulo, em uma de suas cartas, diz: quantas vezes eu faço o que não quero e deixo de fazer o que eu gostaria de fazer, né? É essa contradição humana que nos assusta. Nos pegamos nela várias vezes, né? E Jesus a coloca diante dos nossos olhos, não para nos assustar, mas para que olhemos para a nossa condição humana com muita humildade e honestidade, né? E é interessante que depois que ele revela essa contradição, né? Ou seja, aqueles discípulos que se mostravam tão decididos a segui-lo, esse discurso que nós ouvimos no Evangelho acontece antes da paixão, né? Antes da paixão. Se nós formos no pé da cruz, quem que nós encontramos? Poucos desses discípulos. Só o discípulo amado, algumas mulheres e a mãe de Jesus. Cadê esses que estavam tão firmes com Jesus, né? É a contradição, né? Na hora da dor, nós descobrimos a nossa debilidade e temos a tentação de fugir, né? Faz parte da nossa condição. E o primeiro passo para aprendermos a lidar com as nossas contradições é o acolhimento delas, a aceitação delas. E depois, deixar que elas sejam iluminadas pela presença de Jesus. Olha só, a razão dele ter nos ajudado a ver a nossa condição humana. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. Para que vocês entendam, para que nós entendamos, que no mundo teremos tribulações. E aí Jesus encerra com essa máxima tão maravilhosa e tão certa: mas tende coragem, eu venci o mundo. Eu venci as contradições. Eu venci o mundo. Eu venci as fragilidades. Eu venci os medos. Eu venci. Tende coragem, né? Não deixai as tribulações, não deixai as nossas contradições
serem maiores do que o poder de Jesus na nossa vida, que é vitorioso, já é vitória. E ontem nós celebrávamos isto na solenidade da ascensão do Senhor, a vitória de Cristo e a promessa de que esta vitória será e é já na esperança de todos nós, vitoriosos em Cristo, né? Jesus nos diz, tende coragem, significa não tendes medo, né? Não tendes medo. O medo é pagão, nos diz um arcebispo espanhol, que o medo é pagão. Por que o medo é pagão? É um sentimento pagão. Porque o medo nasce no coração que se sente sozinho, se sente sem Deus, se sente desamparado. O medo é pagão, porque não consegue enxergar a presença de Jesus. Porque se enxerga a presença de Jesus, o medo perde a força e não nos paralisa, né? A coragem é de quem tem fé, porque sabe que nunca está sozinho. Coragem, eu venci o mundo e estou convosco até o fim dos dias, né? E hoje, irmãos e irmãs, nós iniciamos, né, com a celebração da ascensão do Senhor, a semana de preparação para o grande Pentecostes. E estamos, como eu disse há pouco, reunidos com a Virgem Maria no cenáculo, esperando ser realizada em nós a promessa do Pai, né, que é do Espírito Santo, que vem sobre nós. Que essa nossa espera seja uma espera desejosa, que sintamos realmente o desejo de receber o Espírito Santo na nossa vida. O Espírito é força, o Espírito é força de Deus, né? E hoje nós invocamos, né, junto com a pastoral da liturgia, o dom da sabedoria, o primeiro dos 7 dons do Espírito Santo, né? Os dons são a força do Espírito, que nos ajudam a bem viver e a caminhar. E a sabedoria é o dom que nos permite enxergar no mundo as maravilhas de Deus, compreender os mistérios de Deus. O sábio é um maravilhado. Quem alcança o dom da sabedoria é maravilhado, porque o seu olho, os seus olhos e o seu coração conseguem perceber os vestígios de Deus no mundo. Quem é sábio consegue ler os sinais de Deus no mundo e na sua vida, e por isso sabe agir de acordo com a vontade de Deus. Por isso, pedir o dom da sabedoria significa pedir a capacidade de viver a vontade de Deus, né? A capacidade de viver a vontade de Deus, viver segundo os seus desígnios. Que a força do Espírito Santo, assim como o vento que sopra num barco à vela, possa hoje soprar na nossa vida cristã e levá-la adiante, né? Em direção ao céu. Que tenhamos força, coragem em Cristo, para não nos deixar abater pelas nossas contradições, mas vencê-las, acolhendo-as e consagrando-as a Jesus, que é vencedor pela cruz e ressurreição. E ora ao Pai por nós, porque está o trono de Deus à sua direita. Assim seja. Amém. Amém.